aí, galera, estamos aqui entre amigos para falar sobre um tema muito legal e a gente quer que você sente aqui, ó, na ponta dessa mesa, fica aqui com a gente. Eu quero te perguntar algo. Você sente que é uma pessoa mais dirigida por urgências? Você se sente apagando incêndio? Ou você consegue ver sua vida equilibrada fazendo aquilo que realmente importa? Se você tivesse de fazer uma coisa só hoje, o que é que você faria? Aquilo que é importante ou o que é urgente? E aí, gente, qual que é essa diferença entre urgente e o importante? Acho que o urgente é tudo aquilo que bate de frente com uma prioridade que nós já sabemos que deveríamos estar fazendo. Então, um exemplo clássico de ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu sei que a coisa mais importante como cristão que eu tenho é ouvir a voz de Deus e me relacionar com Ele. Mas por causa do celular, das redes sociais logo pela manhã, de uma demanda muito grande da nossa dinâmica, eu começo atendendo mais o urgente do que dando importância para aquilo que é importante e essencial para eu viver. Acho que essa é uma diferença bem clara de como é que às vezes o urgente sobrepõe o que deveria ser prioridade para a gente. Isso é muito prático, né? Porque se a gente, por exemplo, eu mesmo, se eu acordo e ao tomar ali meu café, eu abro o WhatsApp. Ali já tem uma demanda razoável para ser resolvida, perguntas, situações, e se você entra nessa realidade de começar a resolver esses problemas sem algumas prioridades que você tem pela manhã, como eu procuro tirar tempo com Deus pela manhã, tomar meu café ali, lendo a palavra e meditando, ou escrevendo alguma coisa, ou lendo um livro, você passa ali meia hora, 40 minutos respondendo a questões e atendendo demandas que apareceram durante a madrugada, vamos dizer assim, né? Você acorda com elas já no seu celular. Na realidade, tudo rouba a nossa atenção hoje em dia, né? Fica uma pergunta aqui, se eu posso. Então, quer dizer, será que a disciplina, ela é amiga daquilo que é importante? Sermos disciplinados nos nossos, no nosso dia a dia, no nosso horário, ela é amiga daquilo que nos ajuda a vivenciar o mais importante? O conceito, ele é bonito, mas vamos ser bem sinceros, é muito difícil. Essa pergunta que eu São fiz poucos os que conseguem, muito poucos os que conseguem de fato viver isso e praticar isso, porque, como você falou, Leandro, a nossa atenção é concorrida o tempo todo. Tem uma saída para isso, gente? Eu vou dar um exemplo que eu estava vendo uma matéria um dia, fizeram uma matéria especial sobre o Cristiano Ronaldo, né, jogador do mundo, então foram fazer uma matéria com ele de como é que é a vida dele para se tornar então esse cara que, poxa, é o melhor jogador e tudo mais. A matéria inteira foi sobre disciplina. O cara desde jovem, muito jovem, falou, eu quero ser jogador de futebol. E ele começou a pensar, o que eu preciso fazer para fazer isso? Eu preciso ter um físico bom, preciso ter uma mente, preciso ter o suporte da minha família. Alimentação. Então todos os desafios que ele foi colocando, foi muito interessante. Ele só ia jogar num time que ele podia levar a família dele junto. Ele fazia academia desde muito cedo. Então a disciplina ajudou ele hoje a ter o fruto. Mas durante um bom tempo, ele teve que, suar, abrir mão de muita coisa. Porque aquilo que era importante para ele estava apontando para o que ele gostaria de ser, aquilo que ele tinha um propósito, sabe? Em cima disso, já respondendo sua pergunta, eu diria que a disciplina, mais do que uma ideia ou um desejo, ela é um hábito. A gente se habitua a ser disciplinado. A questão é construir o hábito. Como é que se constrói o hábito de ser disciplinado e conseguir focar naquilo que realmente importa? Hábito é difícil. Porque um mau hábito é muito difícil de desaprender, não é verdade? É mais difícil você criar um outro hábito do que você desaprender alguma coisa que você faz sempre, né? Se eu não me engano, não quero dar uma informação errada, mas você precisa de 90 dias para formar um hábito novo. Aproximadamente isso, cara, mano. Quanto mais complexo for o hábito, mais tempo ele leva, é verdade. Porque você tem que tirar algumas coisas da sua agenda. Sim. Porque não adianta você colocar, vou fazer coisas boas hoje, mas se você não eliminar outras, e escolher é uma coisa difícil. Quando você vai numa sorveteria, né, você chega lá, vê 200 sabores, e você escolhe um que você gosta, mas no fim você fica triste porque você deixou de tomar os outros que são bons também. Então a escolha envolve isso, eu escolho esse, mas estou abrindo mão de tudo isso. E talvez seja esse o ponto que leva a maioria das pessoas a viver nas urgências. Eu sei o que é importante, mas eu não posso deixar de fazer isso. É a dificuldade de dizer não? Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que é difícil também, Nando,
a gente parar para pensar sobre a nossa própria vida. Às vezes um amigo nosso, olhando a nossa urgência, pode apontar e falar: ó, Gustavo, você tá precisando segurar, hein? Você tá trocando as suas prioridades, você tá invertendo as coisas. Verdade. Porque às vezes a gente tem ponto cego, sim ou não? Sim. Às vezes a gente não enxerga as coisas que nós estamos correndo. Por isso que a gente precisa ter comunidade, amigos que conheçam as nossas realidades, para que ajude a gente, às vezes, a exatamente enxergar. Porque às vezes é difícil de enxergar sozinho, né? Teve um profeta na Bíblia chamado Jonas. Deus deu a ele uma missão, para ele ir para Nínive. Essa era a prioridade, essa era a coisa importante a fazer. Eu não sei se ele ia fazer um curso ali, alguns dias, o que ele ia fazer. Eu sei que Deus falou assim, vai pra lá. Conferência. E aí, o que ele fez? Ele não queria ir pra lá. E talvez a gente crie emergência na nossa vida quando a gente diz sim para as coisas que a gente deveria ter dito não. Ele falou, não quero ir pra lá. Ele pegou, ele chamou a fuga dele de passagem para Tarsis. Ele comprou uma passagem num barco que foi para outro lugar. Eu sei que ele criou uma série de demandas na vida. Ele foi parar no fundo do mar. Ele criou problema para outras pessoas, porque tem essa questão. A gente fica achando que a gente só se prejudica quando tem uma vida indisciplinada, mas nós criamos problema para outros. Com certeza. Foi parar no mar, pela misericórdia de Deus, aquele grande peixe o abocanhou e o levou para ele, foi vomitado na praia e depois ele voltou a fazer aquilo que é importante. Então, uma história que exemplifica bem que quando a gente não cumpre as prioridades, nós vamos ter um monte de urgências e emergências para atender. Lê, você não acha que também disciplina tem a ver com obediência? Sim. Eu estava pensando, né, dentro de obediência, disciplina e prioridade. Marcos 1,35 diz que Jesus ele se levantava cedo e saía para orar. Em uma outra passagem, após a multiplicação dos pães, após ele receber a notícia que João Batista, seu primo, tinha sido morto, de um dia cansativo, o que ele fez? Ele foi orar. Isso mostra que Jesus, ele era obediente àquilo que era importante, ele era obediente àquilo que era importante para ele. Então, por que ele se retirava para orar? Porque ele sabia que aquilo era importante para ele. E olhando essa agenda, se comparar com a agenda agora do século XXI, não dá certa impressão que Jesus perdia tempo. E sabe, Nando? Ele vai orar, poxa, tanta coisa para fazer. Nessa passagem, ele orar. Nessa referência que Jesus foi orar após a multiplicação dos... Se você fazer uma conta de horas ali por cima, vai dar no mínimo 6 horas de oração. Depois de um dia cansativo. O que seria importante? Vamos pensar aqui nós. O que seria importante depois de um dia? Depois você trabalha, você está cansado em casa. O urgente é dormir. Eu dormi. Porque amanhã eu tenho mais cobrança. Justamente. Eu tenho mais coisa para fazer. E ele, depois de um contexto desse, o que ele fez? Ele foi orar. Amanhã eu vou ter mais demônio para expulsar. Amanhã eu vou ter mais gente no meu pé. Vou ter que fazer uma outra multiplicação. Discípulos, vamos descansar. Depois, no Getsemane ali... É justo, é justo. Não, eu mereço. Então, a gente tem que realmente voltar os nossos olhos para aquilo realmente que nós temos que fazer. Será que isso, Rick, não tem a ver com o fato de quando a gente coloca muito foco em nós mesmos e nós criamos uma demanda que está sempre tentando atender às nossas próprias carências e a gente acaba se envolvendo com aquilo que é desnecessário e não atendendo aquilo que é o mandamento da palavra, amar o próximo. Amar o próximo é uma prioridade. Eu acho que o que acontece muito é dentro dessa realidade de demandas que aparecem, e como a gente já disse aqui, todas as vezes que a gente pratica algo que não é importante, não é o propósito, vão surgir demandas por ter comprado a passagem para o lugar que Deus não mandou que eu fosse. Aqui esse não era o propósito. Então, a partir daquilo ali surgem diversas demandas e para resolver aquela demanda que foi criada por causa de mim, da minha vontade de ir para Tarsis, né, da minha vontade de não ir para Nínive, eu tenho alguns planos meus, que é isso que você está falando, Nando. A gente começa a tentar resolver a nossa vida desprovido de uma direção de Deus, porque Deus deixa bem claro o que é importante. O que é importante está baseado no propósito.
quando a gente vai para o manual, para a Bíblia, a gente vai encontrar lá o nosso propósito, e se a gente cuidar de observar e andar nela, a nossa vida no final vai ter dado muito mais fruto. Que o grande problema de tudo isso, da gente ficar correndo atrás do urgente e não fazer o importante, é que os anos passam e pouco fruto aparece. Só que, e mesmo nos nossos dias, é tão importante observar isso, para que no fim a vontade de Deus ela não aconteça com a gente sendo vomitado por um peixe. Quer dizer, não aconteça a vontade de Deus numa consequência inesperada. Porque em tudo isso que nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Porque a obediência é muito mais importante. Porque foi quando perguntaram para Jesus, o que eu devo fazer, mestre? Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Uau. Se a gente se focasse mais tempo nisso, neste propósito de amar, de obedecer a isso que Jesus falou, as demais coisas não são acrescentadas. O resto das coisas vem acontecendo. E essa agenda paralela que muitas vezes a gente cria, né, de ocupações, de um monte de coisas que não estavam previstas, elas desaparecem. Porque nós estamos simplesmente como filhos preocupados em obedecer a Deus, né? Não em criar a nossa própria agenda, mas em obedecer aquilo que Jesus nos falou, né? Olha, ouvindo tudo isso que vocês estão dizendo, eu chego à seguinte conclusão. Que tipo de pessoa você está se tornando? A questão não é o que você está fazendo, mas que tipo de gente você virou. Isso tem a ver com a nossa agenda. Então, baseado nisso tudo, a vida começa com amar a Deus e ao próximo, como a gente mesmo. Isso tem que estar privilegiado no nosso dia a dia. Se não tiver, certamente a gente vai estar fazendo um monte de coisa, mas que estaremos apagando incêndio e não fazendo aquilo que é importante. Deus está muito preocupado com que tipo de pessoa você vai se tornar, então coloque as prioridades, procure saber qual é a vontade de Deus. Tem uma série de coisas que você não precisa fazer, elas são emergentes, mas o mundo vai continuar rodando. E você então pode focar mais na vontade de Deus para a sua vida, e dá para descobri-la. É só buscar a palavra dele, ele vai falar com você.